Vocês me perguntam pela pandemia e de que maneira a gente sai disso tudo. É o que eu tenho falado insistentemente, é o que eu tenho me dedicado. Aos poucos esse conteúdo vai aparecendo, porque eu também estou pensando, vivendo tudo isso junto com vocês. Estamos juntos nessa situação trágica, sofrida, extremamente difícil, especialmente nesse momento com um cenário tão nefasto diante de nós, especialmente criado pelo nosso presidente da República. É muito fácil, nessa hora, olhar o cenário de pandemia no Brasil e no mundo e dizer que ninguém terá aprendido nada com isso, que voltaremos a ser os mesmos, que o mundo caminhará para o totalitarismo em função da vigilância necessária para a contenção da epidemia, que a economia mundial vai ser fortalecida e que os pobres vão triplicar ou quadruplicar no mundo. É fácil fazer esse cenário, porque talvez seja até o mais possível. Mas eu vim aqui dizer para vocês que, insistentemente, eu não só vejo diferente, eu invisto no diferente. Eu quero o diferente e eu vivo para o diferente. Eu prefiro, no meio de todo o horror, buscar uma chama de claridade e luz, nem que seja mínima. Eu busco essa luz, essa possibilidade de transformação de tudo que vivemos para uma coisa legal, eu quero dizer. Eu busco essa luz, essa possibilidade, porque eu preciso dela para viver, porque é disso que eu me alimento. Portanto, eu insistentemente tenho trazido afirmações, tenho feito afirmações sobre tudo que vivemos bastante otimistas, se é que se pode dizer isso. Não gosto dessas oposições, otimista, pessimista, nenhuma coisa nem outra, muito menos realista. É apenas um modo de ver que não tem medo de enfrentar o que está acontecendo, mas que, antes de tudo, é um modo de ver que quer a transformação para uma afirmação. Olho a queda com os olhos do Nietzsche. O que eu chamo a queda é o que estamos vivendo. A queda de valores, queda das instituições, queda do Estado, da política, da arte. A arte foi apedrejada nos últimos anos no Brasil, mas não só no Brasil. Mas vivemos isso claramente. A arte diminuída e destruída e todas as instituições também. O que aconteceu com Sérgio Moro e com a justiça brasileira, a falta de ação absoluta do STF, o Tribunal Superior Eleitoral, que deixou passar tudo que o Bolsonaro fez contra a legislação, mesmo durante a sua campanha, que fez vista grossa para as manipulações que eles fizeram o tempo inteiro, pelos crimes que eles cometeram. Enfim, justiça, política, sociedade, tudo isso no buraco. A arte eu coloco em outro lugar. Eu citei coisas que se autodestruíram. A arte não. A arte é a nossa positividade, porque ela é livre manifestação. A arte, no meio disso tudo, é o que nos resgata a vida, a vontade de viver e a paixão, mesmo vendo esse cenário de destruição. Então, diante do cenário de destruição, eu quero e conclamo e chamo aqueles que têm força a lutar pela transformação. Eu não estou prevendo que o mundo vai ser bacana ou vai ser horroroso, porque eu não estou sentada atrás de uma cadeira, de uma mesa elegantíssima, fazendo previsões sobre o mundo e ganhando rios com isso. É a minha vida, é dela que eu estou falando, e da nossa vida. Eu estou implicada, por isso eu olho para tudo isso e digo: precisamos, exatamente porque a situação é extremamente difícil, precisamos de novas lideranças, precisamos de pessoas corajosas, intensas e fortes. Para nos fortalecer, precisamos da arte, do corpo e da presença. Portanto, a arte é que nos salva, que nos resgata, especialmente em momentos horrorosos como esse. E é exatamente nesse momento que nos tornamos mais criativos, mais sensíveis, exatamente em função da dor que tudo isso nos causa e do modo como a gente se agarra à arte como possibilidade.
Precisamos de lideranças mais artísticas, quero dizer. Precisamos que as nossas lideranças, gestores, enfim, formadores de opinião tenham mais arte no corpo e menos necessidade de fama e de agradar aos outros. A arte é um exercício, antes de tudo, para quem faz. A arte não é feita para o outro. Essa ideia de que sem público não tem artista é totalmente falsa. Os artistas criam para continuar existindo, para não morrer, porque eles precisam criar. E eu sou artista, eu sou poeta. Estou falando do meu lugar também. Não só como quem escreve sobre o mundo como uma pensadora, mas como uma poeta. Portanto, a arte é necessária para todos nós, não apenas para os artistas. Precisamos cultivar a sensibilidade artística porque ela nos faz olhar adiante. O pensamento é movido pela arte e a ciência apesar de não admitir, também impulsionada, desculpe o meu pigarro, também impulsionada, antes de tudo, pela criação, pela criatividade, pela inovação. Isso é a base da vida, é o que nos resgata da dor de existir, que é exatamente a finitude e a morte que hoje está no nosso telejornal, nas redes sociais, os caixões que se acumulam, esse sofrimento horrível. Só a arte nos tira dessa sensação, dessa situação insuportável. Mas ela não nos tira, como a maioria das religiões tem feito, nos prometendo alguma coisa de outro mundo, seja lá o quê. A arte nos dá agora a sensação de que podemos participar desse processo e interferir nele. É por isso que eu estou chamando todos vocês a isso. É fácil ler o óbvio. O ser humano não tem jeito, vamos para o totalitarismo, a democracia vai ser destruída. É fácil ver esse caminho, mas não é nele que eu invisto, porque eu estou vendo que esse caminho é o superficial e que todos nós, no fundo, não todos nós, porque todos não existe, mas muitos de nós, o que já é suficiente, permanece fora desse grande jogo da fama, da pose e do dinheiro. Muitos que, inclusive, têm pose, fama e dinheiro, mas que sabem que, no fundo, algo nos move além disso tudo, que é a vida como experiência. A vida é uma experiência, apenas. E ela não está isolada do contexto. A morte é parte da vida. Vida é igual vida mais morte. Não há vida sem morte. A morte não é o oposto da vida. A morte é parte da vida. A gente precisa resgatar a dignidade da existência, do tempo de vida que temos no planeta, da trajetória no mundo. É uma honra estar vivo e produzindo uma trajetória. É em nome dela que a gente tem que lutar e sempre apontar luz no caminho. E eu sempre aponto, vejo muitas luzes. Eu vejo o isolamento como produzindo excesso de virtualidade e nos levando ao extremo da virtualidade, o que obviamente nos resgatará o corpo, a paixão pela presença e a arte. A arte precisa de corpo. E é corpo que estamos resgatando quando lavamos as roupas, quando fazemos a comida, quando discutimos em casa com a família, quando vivemos ao invés de viver nas redes sociais. Tínhamos o mundo, mas não estávamos nele. Essa é a grande questão. Não estávamos nele, estávamos nas redes sociais. Agora estamos nas redes sociais sem o mundo e clamamos pelo mundo. Então, que venha o mundo quando acabar a pandemia. Mas o mundo real, por favor. É isso que eu estou convidando todos vocês. E eu vou continuar falando sobre isso ainda muito. Um abraço bem quente, bem gostoso, onde o peito encosta no outro peito, quando, como diz o poema da minha amiga Luísa Lubiana, que vou publicar na minha rede social. O abraço é o encontro de dois corações que pulsam quentes e trocam seus batimentos. Eu estou viajando em cima do poema, mais ou menos isso. Esse abraço enorme, porque é dele que nós estamos precisando. Ainda vamos passar por momentos muito difíceis, mas vamos sair dessa com vida no corpo para plantar um mundo melhor, não como idealização, mas como fato. Um beijo.